sem vocês. Eu nem falava para uma câmera sozinho, nem a pau. E... assim... por onde eu começo? O Arthur é um cara que eu senti que tinha que chamar. Eu ia chamar primeiro só os meninos que estão aqui, o Lagares, que acabou não vindo hoje, e a Vicky, a sócia, e o marido. E eu não sei porquê, mas me deu vontade de chamar. Então, assim, eu acho que isso tudo aconteceu, né, porque, a Vicky, né, a gente sempre falou em ajudar, em fazer alguma diferença na vida das pessoas, fazer mudanças, proporcionar melhoras na vida de pessoas, só que eu nunca consegui. Eu nunca fui a pessoa que gostou de dar dinheiro, porque eu não sabia, né, para onde esse dinheiro ia. Eu nunca gostei de, né, igual a Vicky ia lá no... como é que chamava? O negócio lá do Igor? Do quê? Me deu branco. Ia nas comunidades aí. Isso mesmo, Saúde? Projeto Saúde. E assim, eu nunca me dei bem com esse tipo de coisa. E aí aconteceram coisas, né, que não foi do dia para a noite, foi uma construção. Os meninos aqui sabem isso, que servir não ser servido. E eu tive essa palestra lá nos Estados Unidos, que tiveram repercussões diferentes. A palestra, uma dessas partes foi bem legal, foi algo que uma moça chegou para mim no final da palestra e falou o seguinte: Gustavo, eu precisava escutar isso há muitos anos. E por outro lado, como a gente estava falando mais cedo aqui, gente querendo vender mentoria com isso. Então eu falei, talvez eu tenha mesmo um gift, um dom da palavra, talvez, de saber comunicar, saber falar, e que isso daqui eu não quero que seja uma célula, nem nada ligado à religião, mas uma conversa que, obviamente, eu vou colocar Deus, porque Deus é o motivo de tudo isso que está acontecendo. Einstein falava que coincidência é a palavra que Deus achou de permanecer no anonimato. Então, não tem ninguém aqui à toa, não tem ninguém aqui sem um porquê de estar aqui. Todo mundo que está aqui devia estar aqui. Não tem ninguém apontando uma arma para a cabeça de nenhum de vocês, forçando vocês a estarem aqui agora. E são muitas coincidências que aconteceram nesses últimos tempos que trouxeram até aqui. Então, eu vou começar aqui. Eu estava lendo hoje João capítulo 15, Alegoria da videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso me lembra muito a parábola dos talentos. Ao pouco foste fiel, sobre muito lhe colocarei. Ou seja, talvez minha forma de ajudar é isso daqui. Talvez eu não tenha encaixado em nenhuma das outras formas de ajudar, mas eu me sinto bem estando aqui, eu me sinto confortável falando e passando um pouco de conhecimento, passando um pouco dessas coincidências, né? Minha memória é boa pra caramba, então, assim, eu tenho uma cultura inútil que às vezes é por isso que,
Ninguém tá aqui à toa, todo mundo tem um propósito aqui. E quando, eu recebi esse chamado, né, até o pessoal fala, não precisa fazer sentido para ninguém se já fez sentido para quem te prometeu. E eu até falei isso para ver que ontem é tarde, amanhã a gente vai acordar cedo, vocês trabalharam o dia inteiro, a Vicky está exausta, vocês estão exaustos, você provavelmente também, mas assim, eu precisava fazer isso. E durante minha vida inteira, né, o Arthur me conhece tem mais de 10 anos. Acho que é a pessoa mais antiga aqui que a gente se conhece. E não sei se a Vicky sabe disso, o Arthur foi a primeira pessoa que me falou de você. É mesmo? É a memória dele pra contar isso que eu não lembrava também. Você já viu, né? Que isso, hein? Tá solteiro? Aham. Tô de doido agora. Então, a vida inteira eu mirei o sucesso. Sucesso mundano. E sucesso financeiro, sucesso de reconhecimento, sucesso de... tudo errado na visão que eu tenho hoje de mundo. A Vicky foi muito responsável por transformar isso em mim. Muito. E eu vejo isso hoje como vergonha do que eu fazia antes. Então, até tem uma frase do Viktor Franklin que fala o seguinte: não mire o sucesso. Quanto mais você mirá-lo e colocá-lo como alvo, mais errará. O sucesso, como a felicidade, não pode ser buscado. Ele deve ser um resultado. E isso só ocorre com o efeito colateral da dedicação de alguém a uma causa maior que a si mesmo. Viktor Franklin, para quem não sabe, foi um judeu no campo de concentração que passou por uma coisa que, assim, ninguém chegou perto de passar e continuou firme. Continuou com sentido. Não apenas isso, ele inventou a logoterapia. Exatamente. Vocês leram o livro? Logoterapia? O que é logoterapia? Logo é sentido, então é a terapia do sentido. Então, assim, para tudo tem, por maior que seja o sofrimento que você está passando, tem um propósito nisso. Por mais que você esteja atravessando mais longo deserto, mais fundo do poço, tem um propósito para isso. Porque eu acho que Deus tem uma história escrita para todo mundo e cabe a nós seguir a história que Deus escreveu para a gente ou a que nós mesmos escolhemos para a gente. E é muita arrogância achar que a nossa história é maior do que a história de todo o dono da eternidade reconhece todos os seus pensamentos, seu passado, seu presente, seu futuro, né? Então, assim, você pega Lúcifer. Lúcifer caiu dos céus porque ele foi arrogante de querer ser maior que Deus. Não existe. Então, assim, eu peguei uma Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar o Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que os buscam. Então, assim, se você está passando por um momento difícil, hoje foi isso. A Vicky viu no almoço como é que eu cheguei lá. Vocês viram mais cedo como é que eu cheguei aqui. E eu liguei pro Ed, falei: Ed, ora por mim porque tô acabado. Não tem o que fazer.
ninguém tá me obrigando a fazer nada, mas a vida tá me botando uma pressão que eu não tô conseguindo suportar. Eu vou explodir. E aí, assim, eu entreguei. Eu simplesmente entreguei, passou um tempinho, eu fiquei tranquilo. Comecei a fazer minhas coisas e tal. E aí eu vi que aquele problema não era tão grande assim. Aquela pressão era muito mais algo da minha cabeça do que algo que estava acontecendo. Sempre assim. Então eu peguei essa frase aqui que apareceu para mim essa semana, de Michel de Montaigne. A minha vida esteve cheia de terríveis desgraças, a maioria das quais nunca aconteceram. Ou seja, quem bota os problemas nas nossas vidas é a nossa mente. É a nossa mente. E esse cara, ele escreveu algo que é o paradoxo do desapego. Que quanto mais você deixa as coisas fluírem confiando naquilo, mais essas coisas acontecem. Ao invés de estar sempre atrás daquilo, tentando segurar coisa que está te machucando, né? Você tem que ter fé, porque igual você tem mais cedo, é impossível agradar a Deus sem fé. E deixar as coisas acontecerem. Deixar. Porque não adianta, a gente não consegue controlar tudo. Na verdade, a gente não consegue controlar nada. A gente não consegue controlar absolutamente nada. Nada. Pô, olha quantas variáveis, quantas possibilidades tem no nosso dia. Sabe quantas decisões a gente toma por dia? Já viu? 35 mil. 35 mil decisões a gente toma por dia. Agora imagina 8 bilhões de pessoas tomando 35 mil decisões por dia. Qual que é a chance da gente ter alguma previsibilidade? Então a gente não lida com o que a gente... A gente não consegue controlar as coisas. A gente consegue controlar o que acontece com a gente. Aí está o segredo. O segredo seria se todo mundo conseguisse colocar em prática o Dharma, né? Que é o que Buda falava. Que a gente tem que concentrar no que a gente está sentindo agora. Que o maior problema do ser humano é a gente ficar toda hora voltando no passado. Exatamente. Inclusive, isso faz total correlação com o que a gente estava falando agora, que Viktor Frankl fala da logoterapia. O que é a logoterapia? Diferente de uma psiquiatria, por exemplo, que a gente resolve os problemas voltando toda hora no passado, da psicanálise, a logoterapia é o contrário. O sentido da nossa vida é sempre quando a gente tem uma meta ali, um alvo, um propósito, quando a gente corre atrás daquilo que está na frente, não atrás. Então o problema não se resolve para trás, o problema se resolve para frente. Exatamente. E aí que entra a ansiedade. A ansiedade entra quando a gente está atropelando todo o agora e já vai lá para frente. Aí entra o Dharma, que é nada mais, nada menos do que focar no sentimento que a gente está sentindo agora. Esse é muito fácil falar, né? Mas esse é o maior desafio. É tipo o estoicismo. Parecido. Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis de botar em prática. Exatamente. É fácil falar. O estoicismo é tipo assim, isso aconteceu porque isso aconteceu, bola pra frente. O Dharma é você pensar assim, por exemplo, o Gustavo chegou hoje no almoço extremamente ansioso porque ele tinha que entregar 1 bilhão de coisas. O que é o Dharma, o conceito de Dharma que Buda inventou? Dharma é ele chegar no almoço e ele pensar só no almoço. Ele meio que tipo assim, turn off, sabe? Mindfulness. É você focar no que você tá fazendo o agora. É isso que elimina a ansiedade. Só que é muito difícil de fazer isso, né? É desafiador. É desafiador fazer isso e assim,
Por isso que eu peguei isso daqui, que apareceu do nada também. É um vídeo no YouTube que eu fiz um resuminho aqui, beleza? E assim, o que Montaigne fala? A liberdade é não se importar. É o paradoxo do desapego. Quanto mais livre você deixa as coisas, mais as coisas tendem a convergir para você. Isso não foi criado agora. Isso daí, por exemplo, você pega uma criança, a criança está aí para a opinião dos outros? Uma criança pequena? Não. Zero. Então, a gente vai tentando se encaixar ao mundo que, ao meu ver, está todo errado. Exatamente. Princípios errados, futilidades, as pessoas querendo destruir família de qualquer jeito, sabe? Então tá tudo errado, tá tudo errado. Como é que é aquela frase de que a maioria das pessoas são imbecis, não tem o maior interesse popular, como é que é? The vast majority of people are stupid, so I have no interest in being popular. Então, assim, você pega a geração de hoje, pô, vai ser acho que pouquíssimos vão se destacar, vai ter uma grande maioria, um monte de merda, pessoas alienadas, pessoas que, pô, não vão ler um livro, pessoas que vão usar o ChatGPT até pra, pô, não vão usar uma calculadora, eles vão usar o ChatGPT, sabe? E eu acho que, assim, cabe a pequenas coisas. A gente não vai conseguir mudar o mundo, a gente não vai conseguir mudar sozinho, mas a gente tem que partir de algum lugar. Por isso que eu volto aqui, eu acho que essa é a minha forma de ajudar, sabe? Então, o ponto de partida de tudo isso é que a gente sempre está com peso na consciência de tentar se encaixar num mundo de pessoas que não se importam com a gente e a gente às vezes paga caro em alguma roupa, algum bem para tentar impressionar pessoas que não gostam da gente, né? Então, assim, qual o sentido disso? Então, assim, foda-se todo mundo, sabe? Foda-se. Vamos focar no que a gente, vamos focar, né? Vamos pegar aqui. Vamos focar primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho, né? E hoje está totalmente ao contrário. E não se sustenta. Porque você não consegue fazer uma família sem Deus, você não consegue ter um trabalho sem família. Não consegue. Não consegue. E assim, quando eu falo que eu adotei esse menino aí, ó, ele é meu filho agora. E o controle, então, é uma ilusão. A gente não consegue controlar nada, e a gente acha que consegue. E essa frase, minha vida está cheia de terríveis desgraças, a maioria das quais nunca aconteceram, tem muito a ver com a frase que eu li no livro, que falava o seguinte: quando eu faço planos, Deus ri. Você já viu um plano seu que foi do início ao fim sem mudar? Você já viu? Não existe. Nenhum plano de, na boníssima, comprar um pão, né? Assim, na padaria comprar um pão, vai aparecer um percalço ali no meio do caminho. Não tem jeito, a gente não consegue. Então a gente fica aprisionado nesse negócio da aprovação. E a gente esquece de olhar para o nosso interior. A gente olha sempre para o nosso exterior
e não olha para o nosso interior. Então, isso daqui é um encontro que eu pretendo fazer semanalmente, se Deus quiser. Então, esse encontro chama de dentro para fora. Porque nada disso veio de fora. Teve fatores externos que despertaram algo que veio de dentro. Eu nem sabia o que eu ia falar aqui. Nem sabia o que eu ia acabar falando, o que ia acabar puxando e tal. Mas, enfim. Então, o verdadeiro desapego do mundo exterior, eu acho que é a gente focar nas nossas verdadeiras ambições, nas nossas verdadeiras, como é que eu posso dizer, paixões, nos nossos anseios, nos nossos medos, tentar entender o que está aqui, não o que o outro espera da gente. Igual você falou, você pisou lá no mercado financeiro, o que você sentiu? Vazio. Por quê? Não sou eu. Não é o que me pertence. Exatamente. E assim, eu, pelo contrário, eu não consigo me ver em outro lugar além do mercado financeiro, que é um ambiente sujo, que é um ambiente... só tem tubarão, você tem que... Tem muitas coisas que chega um momento que a ética não permite você seguir. Mas você sabe que seu apelido é Tubarão, né? Com a galera da marquetada. E aí, assim, eu já cheguei perto de fazer muita coisa que ultrapassaria minha ética, que eu não me orgulho, mas nunca cheguei a fazer. Mas cheguei muito próximo, tava no edge ali, ó. Tava um pouquinho mais eu caí. Então, assim, nas nossas relações, quanto mais livre nós fomos, quanto mais livres a gente deixar as pessoas, quanto mais fluida for nossa relação, quanto mais líquida for a nossa vida, e eu não estou falando de relacionamentos líquidos que tem um teor pejorativo, mas quanto mais no flow, smooth, sabe? Desapegado às coisas, mais as coisas vão acontecer. Porque quando você está segurando ali, você está machucando. E às vezes Deus tem um plano muito maior, muito melhor para a gente. E a gente está agarrado naquela coisa ali que não era para a gente. Então a gente tem que aceitar o fluxo da vida. É saber que cada dia que passa é um dia a menos que a gente tem. E eu escutei recentemente um negócio que me marcou, que a vida é efervescente. O que significa isso? Já viu quando você coloca uma vitamina C, um Cebion, na água? Aí você olha ali e tal, você acha que aquele negocinho ele vai durar, quando você vê já acabou. Muito rápido. É muito rápido. Pô, cara, eu lembro da gente no primeiro período no IBMEC. Na mesma sala. Busão de volta. Você parava na Savassi ali, logo depois da Major. Subia direito, eu seguia reto. Pois é. 15 minutos pra casa. Pois é. E numa dessas aí, no ônibus que ele falou de você. Ah, é? Aham. Eu quero saber essa história. Eu não lembro, tem que ser. E aí, eu acho que assim, a vida é imperfeita, a vida é um caos. E tem uma frase do Taleb que diz o seguinte: no caos, o frágil quebra, o resistente resiste,
o resiliente se adapta e o antifrágil se torna mais forte. Ele cria casca. E o que é o caos? É o deserto. Quem aqui está passando por um momento bom agora? Levanta a mão. Não, eu digo assim, quem está passando por um momento que assim, sem desafios, sem deserto, sem nenhum deserto. Sem nenhum deserto. Sem nenhum deserto. Ninguém. E a vida vai ser sempre um caos. A vida é um caos. Então a gente tem que saber lidar com esse caos, tem que saber lidar com a imperfeição, tem que saber lidar com a incerteza. É viver o hoje. É a arte de viver o hoje. Não importa o que aconteça. Por exemplo, eu e a Vicky abri para vocês aqui, a gente está passando por discussões, né, que assim deixaram nós dois mal por conta de um negócio no futuro que a gente nem sabe como é que vai ser, sabe? Então, assim, a gente tem que deixar as coisas acontecerem, a gente tem que deixar as coisas, andarem. Let it flow. Porque, assim, quanto mais a gente desapegar de qualquer coisa, de coisas materiais, vocês vão lá em casa, todo dia que vocês vão lá, vocês saem com alguma coisa minha. Eu sou desapegado, eu não era assim, eu aprendi com a Vicky também. Eu gosto mais quando eu uso chocolate da Vicky. Então, a verdadeira sabedoria não está em controlar, mas em dançar com a vida. E ainda posso acrescentar uma coisa? Com certeza. Que graça que teria a vida se fosse tudo flores. É igual aquele vídeo que a gente viu daquele ator, como é que chama mesmo? Jerome Powell. Vocês já viram esse discurso? Não, ator? Como é que é o nome dele? Glenn Powell. Jerome Powell é o cara do velho. É muito legal esse discurso, falando sobre as advências da vida. Que a vida tem drama, a vida tem desafio, a vida tem suspense, a vida tem amor. Resumindo, qual seria a graça de ver um filme se você já tivesse visto o final dele? E quando as coisas ficam tensas, aí que o filme fica legal. É o plot twist. Aí que acontece o plot twist dessa história. Então, e eu acho que assim, em nenhum momento, eu não gosto de falar difícil, eu gosto de falar desafiador. Não existe momento ruim nem difícil, existe um momento desafiador. Eu gosto de encarar a vida pensando dessa forma, porque para mim, quando acontece um momento desafiador, a gente tem que pensar o que eu tenho que aprender com isso. Aí nisso entra várias questões, né? Fé. Então, quanto mais espiritualizado a gente for, mais fácil e mais leve a gente encara a vida. Então, qualquer situação desafiadora que acontece com a gente, hoje em dia a gente consegue encarar dessa forma, né, Tete? Sim. Assim, o que eu preciso aprender com isso, Senhor? O famoso não, igual você falou, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus para quê? Para quê? Para que Deus está mostrando isso? Para que eu vou evoluir com isso? E de repente não é hoje, nem amanhã você vai ver. Então, de repente você vai saber essa resposta daqui a anos. Aí você vai lembrar lá na sua vida. Já morri de ansiedade, né? Isso faz um reframe na situação, assim, de que você enxerga mais como exatamente um desafio. Você fala, para quê? Então, tô curioso, quero descobrir. Exatamente. Aí você vai atrás. Não o porquê que você se vitimiza. O porquê. Pra quê? Pra quê?